eu queria primeiro trabalhar pelo seguinte, nós conversei com a professora Elda, eu e a professora Elda somos professores de metodologia, então eu me propus a trabalhar uma pergunta central que como é que você faz uma pesquisa sobre vítima e coloca a vítima, ou uma teoria sobre vítima, né, um marco teórico que seja uma centralidade da pesquisa. Né? Porque, no meu entendimento, não é só o tema vítima que precisa ir para a centralidade de pesquisas, mas marcos teóricos que sejam compatíveis com uma leitura da vítima. Então, nesse sentido, a minha proposta é fazer mais ou menos um overview, ou seja, um grande apanhado de como, no decorrer, especialmente da minha trajetória de pesquisa, eu venho tentando revisitar marcos teóricos e chamar a atenção, especialmente, pela necessidade de uma releitura do conceito de vítima, porque ele, desde o liberalismo processual, mas também no socialismo processual, que são dois conceitos paradigmáticos para a compreensão do processo, a vítima ela foi perdendo completamente, né, o seu papel, e revisitá-la é também refazer uma leitura teórica de como esse conceito deve ser colocado dentro de uma pesquisa jurídica. É claro que isso é a parte essencial da minha tese de doutoramento, então, se você for perguntar para mim o que eu entendo sobre vítima no Estado Democrático de Direito, o meu entendimento é que a vítima ela tem que ser reconhecida como um sujeito de direitos fundamentais. E, nesse sentido, os direitos fundamentais também se atrelam ao direito de participação, ao direito de assistência, ao direito reparatório e uma compreensão, não é, da vítima em sua integralidade. Porque todas as vezes que a gente faz uma repartição, por exemplo, entre responsabilidade civil e responsabilidade criminal, a vítima ela perde no seu contexto a possibilidade de uma reparação que seja relevante e que seja verdadeiramente possível para a sua situação e o seu caso penal. A gente percebe que, ao separar as esferas administrativas, as esferas cíveis da esfera criminal, a vítima fica ainda mais isolada. E ela, ao fragmentar os seus direitos fundamentais, dentro de uma divisão estratégica entre ramos do direito, a vítima deixa de ser um sujeito de direitos que é visto na sua integralidade. Dentro dos direitos assistenciais, tem toda uma integração interdisciplinar que a gente precisa pensar, não é? Que vai desde o acolhimento no primeiro momento, não é? Por todos os órgãos governamentais e também do próprio Ministério Público, não é? Passando também pela polícia, né? Pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, mas que chega até o tratamento dessa vítima dentro do direito processual, seja no processo penal, no processo civil, no processo coletivo, no processo estrutural, e, portanto, é esse olhar, e vai até um momento que, para mim, ele é o mais importante, porque eu entendo como o caminho, não é, para uma justiça, para um poder judiciário tão abarrotado de processos, que é a busca de soluções não conflituais, não é? Soluções integrais, como a justiça restaurativa. Então, essa é aquilo que eu acredito. Uma parte disso vem do movimento vitimológico e da importância que o movimento vitimológico ganha, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e talvez o momento que nós vivemos hoje é um momento ímpar, uma revisão ou por um reforço novamente do movimento vitimológico.
movimento vitimológico teve a questão do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, um ponto de não retorno do direito das vítimas. E talvez o momento que nós estamos vivendo e as guerras que nós estamos vivendo no mundo global possam justificar a gente pensar a partir dela, que chama, então, a centralidade da vítima para todo o processo de justiça, não é? Mas que aborda a vítima em toda da sua integralidade, com a convergência de várias ciências, e não só do direito, e não só do processo penal no meu olhar, né? Mas uma convergência entre conhecimentos, no sentido de convergência, é um sentido que extrapola a ideia de interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, que nós estamos recorrentemente usando. E aí o papel da justiça restaurativa ele é muito importante, né? Porque ele traz, na minha perspectiva, a tentativa de uma solução integral do conflito e de uma possibilidade de retomada de diálogos em uma situação em que entre vítima e ofensor, e que isso pode ser ampliado para não só conflitos individuais, mas conflitos coletivos, como, por exemplo, o caso que é um caso que faz uma ligação muito forte, né, pela tragédia entre Minas Gerais, que é onde eu estou, e o Espírito Santo, que é o caso da Samarco e da barragem que destruiu, né, em que a lama chegou até o Atlântico via o Rio Doce, né, chegando, portanto, nas cidades do Espírito Santo e na área marítima do Espírito Santo. Mas o que eu quero mostrar é, como eu disse no início, é que a gente precisa olhar a vítima, todos os conceitos e as teorias. E quando você pensa os primeiros conceitos de vítima, a vítima no direito penal ela é conhecida como o sujeito passivo do delito, porque uma das bases teóricas do direito penal é a ideia de relação jurídica. A todo direito violado há sempre um dever a ser descumprido. Só que o conceito de vítima, se você pensar na leitura dogmática do Código Penal, a vítima é só a vítima patrimonial. Tanto é que nos crimes contra a dignidade sexual, hoje chamados assim, mas que antes tinham nomes diferentes, a gente nem trabalhava com a ideia de a palavra vítima, e sim a palavra ofendida. Essas várias nuances da palavra vítima, elas têm uma estratégia muito interessante, porque elas neutralizam ainda mais a vítima, né? E quando você reforça esse conceito e não acolhe conceitos que parecem eufêmicos, como a palavra ofendido, você reforça o papel de centralidade, né? Essa ideia de a vítima ser sujeito passivo e do direito penal trabalhar com essa noção de sujeito passivo e sujeito ativo, ela fez com que, com a ideia de expropriação do conflito própria do processo liberal e da compreensão liberal do direito como um todo, retirar a vítima e expropriá-la do conflito e colocar o conflito no Estado. Não é? Desde das revoluções liberais, nós temos essa compreensão. O Estado é o primeiro afetado no crime, né? É a vítima constante, ao passo que a vítima verdadeira, né, a pessoa prejudicada, a pessoa ofendida, era um sujeito passivo eventual. Então, o que eu quero mostrar para você é que quando você, então, acolhe conceitos que estão lá no Código Penal, que estão lá nos manuais de direito penal e de processo, que trabalham com essas nuances, você está reforçando uma ideia de neutralização da vítima, porque a base disso é a compreensão da expropriação do conflito, onde a vítima
ela fica isolada, secundarizada, e o Estado, no caso do processo penal, por meio do titular da ação penal, que é o Ministério Público, assume todo o protagonismo da ação penal e trabalha, nesse caso, de forma secundária e pontual, algum tipo de participação da vítima, especialmente como assistente de acusação ou como querelante. Mas as pessoas deixam de compreender algo que, para mim, é fundamental quando a gente pensa no direito das vítimas no processo penal, especialmente, que é o meu lugar de reflexão, mas que também vai servir para o processo civil, que é a ideia de que todo o objeto da prova, do fato que se pretende reconstruir no processo, tem como centralidade a história, o corpo, a mente, as escolhas de uma pessoa que é a vítima. Então, ela sempre foi tratada como objeto de prova. Na teoria da prova, você vê esse corpo sendo utilizado como objeto de prova, a ponto de a gente, até hoje no Brasil, discutir a possibilidade de condução coercitiva de vítimas para participar do processo, mesmo que ela vá ao processo para ficar em silêncio, mas você coloca ela na esfera do processo, especialmente nos casos de violência doméstica, onde a gente ainda vê, né, compreensão doutrinárias e jurisprudenciais que defendem a obrigatoriedade da presença dessa mulher vítima dentro de um processo que ela pode não querer mais atuar. Então, esse, para mim, são os conceitos que precisam ser revisados e que são completamente incompatíveis com a proposta que eu entendo como relevante em termos de marco teórico, que é compreender a vítima como sujeito de direitos. Né? Em outros ramos, também a gente vai ter essa questão. Então, a vitimologia, ela pode permitir a categoria de vítima não para além de todos os outros, para além dos delitos, dos crimes, né? E para todos os ramos do direito. Só que, por um lado, você vai perceber que você integra a isso fatores vitimizantes, que são as razões pelas quais, então, há um processo de vitimização de uma pessoa, que é um conceito que a gente precisa integrar, que pode ser pela tecnologia, né, pelos desastres tecnológicos, como o caso de Mariana, pelo meio ambiente. Então, hoje nós temos refugiados climáticos que tecnicamente são vítimas, né, nesse conceito mais amplo vitimológico, e até contextos físicos, psíquicos, econômicos, políticos e sociais. Né? Até a questão hoje tecnológica da desinformação coloca-nos num estado de vitimização a partir do momento que nós podemos ser manipulados e facilmente manipulados, né, por estratégias que violam nossos direitos aos dados pessoais na internet, por exemplo. Então, esse conceito ele é amplo e ele emerge de uma ideia da existência de um dano, de uma violação de direitos de qualquer esfera. A gente tem, eu não sei se todos conhecem, mas uma declaração da ONU, que é dos princípios básicos de respeito às vítimas de crimes e de abuso de poder. E essa declaração da ONU ela é muito interessante, muito importante, ela foi objeto da minha tese de uma reflexão na parte da minha tese de doutorado, até porque ela coloca e reconhece, então eu vejo como um elemento estratégico no pensamento teórico usar essa declaração, até quando a gente pensa na aplicação, né, porque o direito é uma ciência social aplicada, porque ela fala da ideia de assistência,
da ideia de tratamento, do dever de reparação, do acesso à justiça, como princípios básicos de justiça para a vítima. E isso faz com que a gente consiga viabilizar argumentativamente uma compreensão ampla dos direitos fundamentais de uma vítima. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção, essa declaração, ela já foi reconhecida pelo Brasil, ela não é um tratado, e, portanto, ela não é ratificada nos termos das declarações de direitos humanos e outras, como a declaração que nós temos de Belém do Pará e outras que relacionam ao gênero. Mas ela é muito importante para quem estuda vítima, não é? E a gente pode articular essa declaração com os tratados de direitos humanos aos quais o Brasil é signatário. Outro conceito que me parece relevante de pensar a partir de uma pesquisa sobre vítima, e que, portanto, no marco teórico a gente precisa fazer uma reflexão, é sobre o conceito de vitimização, não é? Que pode ter várias possibilidades conceituais de você pensar, não é? Então, eu posso trabalhar a vitimização como dano direto, não é? Então, aqui há, inclusive, a gradação entre o que seria vitimização primária, vitimização secundária e vitimização terciária, não é? E esse tema da vitimização secundária me parece um conceito teórico muito importante de ser refletido quando se pensa de pesquisas a partir do Ministério Público. Por quê? Porque a vitimização secundária ou sobrevitimização ou revitimização, ela decorre alguns vão chamar do sofrimento que é imposto à vítima pelo poder público, não é? Pelos órgãos que deveriam, em sua função, atuar respeitando os direitos fundamentais, os direitos humanos das vítimas. Eu, particularmente, adoto o conceito de sobrevitimização, porque, a mim, ele reforça a ideia de que nós estamos falando do desrespeito aos direitos fundamentais. Eu não estou trabalhando a dor da vítima, que é claro que todas as vezes que eu me colocar dentro do processo, não é? E para depor como vítima, para admitir que o processo seja discutido por meio da representação, vai haver algum tipo de dor e desconforto. Mas o que nós esperamos é que, mesmo com essa dor e esse desconforto, que é psicologicamente intrínseco à vivência de quem está ali para contar, recontar, para reviver uma situação que foi gerada e que impactou a pessoa em todos os seus níveis e sua subjetividade, é claro que isso gera dor, mas então é importante que a gente, reconhecendo que isso afeta a subjetividade dessa pessoa, que o foco dos órgãos de justiça e dos órgãos policiais e de todo o aparato de política pública que acolhe a vítima, cuide para respeitar os direitos fundamentais dessas pessoas. E é nesse sentido que eu entendo que é o nosso maior mistério como atuantes do poder, dos poderes públicos dentro do sistema de justiça criminal ou não criminal, que é a atuação ali respeitando essa pessoa que está ali colocada como vítima. Então, a ideia de reconhecê-la como sujeito de direitos, como um sujeito autônomo, não é? Com direito de participação. Então, não é dublar a vítima,
não é neutralizar a vítima, não é substituir a vítima pela atuação do Ministério Público ou de outras pessoas. É chamar ela para participar e dar a ela a possibilidade de participar na medida daquilo que ela autonomamente queira fazer. Então, dar o direito de participar, paradoxalmente, também significa dar direito de não participar, do corpo dela não ser objeto de prova se ela não quer. A participação é uma participação autônoma, integral. Claro que tem consequências jurídicas, óbvio, mas é uma escolha autônoma dela. Né? E aí, feito esse, como eu disse para vocês, é um overview, né? Um apanhado geral, eu proponho que a gente faça uma reflexão que é como pensar a vítima como sujeito de pesquisa, já que é esse o objeto, né, do grupo de pesquisa de vocês. E mais do que isso, uma reflexão que me parece muito importante, eu prezo muito por duas terminologias que, para mim, em termos de pesquisa no nível de pós-graduação, como coordenadora de área, são fundamentais. É a ideia de impacto social e a ideia de transferência de conhecimento. Não é? Então, como que todo esse conhecimento que nós temos desenvolvido teoricamente na pós-graduação, em especial, porque a pós-graduação é, no Brasil, o seio onde se finca toda a pesquisa de alto nível no Brasil, né? Como que esse conhecimento teórico pode influir na prática jurídica, né? E nos grupos que querem fazer essa aliança, né? Fundamental, importante, que é entre o conhecimento teórico e a prática jurídica de um órgão que, né, como o Ministério Público. Como viabilizar, né, que essa conceituação, esse pensamento teórico que trabalha a ideia de que a vítima é um sujeito de direitos, que ela tem direitos fundamentais, articulado com uma revisão da prática jurídica, da atuação de órgãos como o Ministério Público. Então, acho que esse aí é um grande desafio de um grupo de pesquisa que quer refletir sobre a vítima, não é? Trazer esse aporte para cá. E aí, eu não poderia deixar de dar exemplos sobre isso, porque, metodologicamente, nós vamos fazer pesquisas, é claro que a gente vai inovar, a gente vai pôr aquilo que é o nosso pensamento, mas a gente sempre pode pensar a partir daquilo que também já tem sido feito e refletido. Né? E aí eu escolhi, eu sou pesquisadora de produtividade no CNPq, né? E o meu projeto de pesquisa que foi aprovado, né, esse mês agora, ele estuda os protocolos sobre gênero. Eu tenho a honra de ter participado do grupo de trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, né, representando a academia, na formação de um protocolo de atribuição para o Ministério Público para a atuação sob perspectiva de gênero. Mas como ele ainda não foi aprovado no CNMP, eu não posso usá-lo como exemplo. Espero rapidamente poder mudar os meus exemplos para usar esse protocolo do Ministério Público. Mas como a base do protocolo foi aquilo que já tinha sido feito no CNJ, no âmbito do protocolo por perspectiva de gênero, né, eu estou trabalhando o protocolo de julgamento como um exemplo em que a gente pode trabalhar essa aliança entre teoria e prática. Nós já fizemos no meu grupo de pesquisa uma pesquisa muito aprofundada em termos teóricos de quais eram os marcos teóricos, né,
que fundamentaram toda a justificativa, o embasamento que foi apresentado nesse trabalho do protocolo de gênero para a justificar teoricamente a necessidade do protocolo, né? E depois a gente entende que os objetivos, então, do protocolo é promover a igualdade de gênero, né? E, portanto, está entre uma das ODS, que é da Agenda 2030, que é a igualdade de gênero, e que, se você lê o conceito das ODS, você vai perceber que a gente está trabalhando. Se você lê o texto final da ONU, você vai perceber que eles entendem que é o papel da mulher como um papel articulador dos 17 objetivos. Agora a gente tem o 18º, né, que foi proposto pelo Brasil, que já foi acolhido, né, mas isso é importante como das possibilidades da gente pensar os objetivos do desenvolvimento sustentável a partir dessa perspectiva do gênero. E essa vítima do protocolo, né, ela é muito importante porque ela faz uma relação de um conceito teórico importante chamado interseccionalidade, né, mas que também tem teorizações um pouco diversas, mas também devidamente muito apropriadas, como a ideia de nó estrutural, trabalhada pela Safiotti, que articulam gênero, raça e classe, mas você poderia, pela interseccionalidade, a partir da concepção da Patrícia Hill, trabalhar outros temas. Eu estou ouvindo algumas mensagens, a Laui. Tá tudo certo? Porque quando eu olho para o Prezi, aí eu não consigo ver vocês. Todo mundo está te ouvindo muito bem, está perfeito. Algumas pessoas já estão colocando mensagens, porque tinham ido para uma sala errada, parece, mas já chegaram e estão fazendo algumas perguntas. Mas no final a gente coloca as perguntas para a senhora, professora. Pode continuar, está maravilhoso. Muito obrigado. Porque eu ainda tenho 25 minutos, mas eu sou uma pessoa que cumpro horários muito cuidadosa, porque eu prefiro a gente conversar, né? Eu estou sempre deixando algo a mais aqui para vocês. Então, o documento, que é o protocolo, orienta as magistradas e os magistrados a julgarem com perspectiva de gênero, sempre atentos a uma abordagem interseccional, que é muito importante, porque essa ideia de interseccionalidade, ela pode gerar muitas possibilidades. Então, eu peguei dois exemplos, né? No direito do trabalho, né? Mas que também, no final, vai chegar no processo penal, se for interesse, né, da vítima, que é um exemplo de interseccionalidade dito pelo protocolo, né? Então, é uma Maria, uma mulher bissexual, funcionária de uma empresa privada, sofre reiteradamente assédio sexual por parte do seu supervisor, que, além de abordagens invasivas, deprecia sua orientação sexual. Ao denunciar o assédio, ela sofre retaliações, como isolamento e a desqualificação profissional. Então, um caso como esse, quando chega ao Poder Judiciário, né, qual é a recomendação? Eu posso tratá-lo igual a qualquer outro processo? Né? Então, o que o protocolo chama a atenção, e ele define 7 passos, né, 7 momentos de aplicação, mas o primeiro deles é olhar para essas pessoas. E isso para mim é muito importante, que é aquilo que eu acho que é fundamental, que a gente repense. Nós que somos operadores do direito, nós desumanizamos as pessoas
sujeitos do processo. Porque como a gente vivencia isso diuturnamente, né, a gente não consegue perceber, quando era autos físicos, era assim, né, que os autos, ali tem dor, sofrimento, alegrias, desilusões, histórias, vidas, corpo, né? Da mesma forma que o processo eletrônico também, só que metaforicamente o processo, os autos podem chorar, né? Pela umidade. Agora, a gente precisa humanizar o processo e entender que dentro do processo tem pessoas. E se você não olha para cada pessoa dentro da sua subjetividade, e é isso que o protocolo, no final das contas, quer, que você olhe para essas pessoas vulneráveis e entenda a interseção de violências estruturais que colocaram sobre ela, né? Então, a raça, o gênero, a condição socioeconômica, ou ainda a sua condição de deficiente, a sua origem indígena, quilombola, de povos originários, povos ribeirinhos, povos tradicionais, pessoa idosa, pessoa LGBTQIAP+. Então, ou seja, tudo isso, todas essas interseções geram possibilidades de um olhar necessariamente diverso e plural daquele que é o que normalmente nós nos colocamos. Então, é essa a proposta, e aí uma prática orientada pelo próprio protocolo é que, quando você vai, e na minha opinião, a audiência é a arena mais importante, né? Como diria no italiano, é a grande aula magistral, né, do processo, né? É onde nós estamos e onde ocorre esse espetáculo, se eu for pensar esteticamente, né, numa cena processual, como uma peça de teatro, né? E esse lugar, então, é o lugar onde nós precisamos, como operadores do direito, termos mais cuidado, não é? A gente tem que ter um roteiro previamente estabelecido, tem que ter um protocolo de respeito a essas pessoas, que não são o que eu chamo de sujeitos constantes do processo, que é o promotor, a promotora, o juiz, a juíza, o advogado, a advogada, o defensor público, a defensora pública. Não é? O servidor e a servidora que apoiam na audiência, não é? Mas aqueles que são as pessoas que são jogadas na cena, que não são atores recorrentes, mas atores eventuais, que são colocados ali, seja como autor, como réu, como acusado, como vítima, como testemunha, e que tem um natural estranhamento, já que nós sabemos o roteiro, temos todo o roteiro pronto, e a gente esquece que essa pessoa que vai chegar ali não conhece esse roteiro. E às vezes a gente tenta transformar aquilo em algo natural, e aí, ao naturalizar aquele momento, a gente faz conversas paralelas, conversas sobre filhos, sobre times de futebol, sobre show, sobre série, que são elementos que podem ser completamente ainda mais estranhos àquelas pessoas que estão chegando ali pela primeira vez e que precisam que a gente a acolha, precisam ser preparados para aquela cena, para aquele roteiro, para aquele momento que é tão sensível a eles. Por isso, eu entendo, e aí, assim, aqui é uma orientação prática do protocolo, e eu vou fechar com uma tese que é a minha proposta teórica, né? Que as alegações ou as perguntas formuladas na instrução processual,
há algum tipo de julgamento moral sobre a pessoa vítima da violência de gênero, por exemplo, a forma com que a gente faz a pergunta. Por isso, a gente não pode ir para essa cena, para a audiência, sem o roteiro ponto, sem uma reflexão. Como eu vou tratar essa vítima? Qual a palavra certa para eu usar? Como que eu posso colocar ela numa posição de acolhimento? Que ela não se sinta culpabilizada, que ela não fique constrangida a ponto de não saber se mover, mexer os braços, fazer suas expressões faciais, né? Mostrar a sua subjetividade verdadeira, falar a forma com que ela se veste, ou a falta de rigor ao se vestir, a falta de compreensão do tratamento urbano e o tratamento formal, não é? Para que ela não entenda aquele momento como um ato de violência. Então, isso para mim é fundamental dentro desse momento. E numa outra orientação prática que o protocolo fala, é sobre a alegação, a forma de a gente atuar peticionando, não é? E aí você tem um problema que é todo o nosso processo, né? Ele, a partir da noção de contraditório, que é essencial e que eu advogo como a pedra basilar do conceito de processo, ela precisa da construção participada da decisão a partir da participação em simétrica paridade entre as partes. E, em alguns momentos, isso pode gerar revitimização, que é essa revisitar, esse reviver, essa rever a dor, o sofrimento e toda a subjetividade do fato ou da omissão, da ação ou da omissão que gerou aquele processo, né? E tentar ao máximo não transformar a garantia do contraditório num repisar, num sofrimento reiterado, é algo que a nossa legislação já possui estratégias importantes, não é, para fazer, não é? E a gente pode trabalhar e tomar muito cuidado. Na hora que você tratar da vítima dentro desse ambiente, né? O protocolo já fala, cuidado, você não desloque a responsabilidade entre o agente agressor e a vítima. Não coloque na vítima a responsabilidade, num conceito vitimológico, que é a vítima como a única culpada do fato, né? Onde você transfere do autor a responsabilidade para a vítima mais culpada que o autor, nessas classificações vitimológicas positivistas, que são terríveis e que, no dia a dia, fazem parte daquele pensamento de uma parcela dos nossos operadores do direito, que buscam na relação, né, no face-to-face entre o julgamento e a vítima, colocar na vítima mais responsabilidades para tirar do agressor, da pessoa que está lá como acusado ou como réu. Então, a participação deve sempre pensar, né, que a gente, para pensar um contraditório, e aí, como eu disse, eu vou sair do protocolo, que é um ponto onde nós interagimos em termos de prática, né, porque ela é uma orientação prática, é onde nós apropriamos de conceitos teóricos, mas orientamos de uma orientação que é obrigatória e deve ser percebida por todos os operadores julgadores, né, juízas e juízes, magistrados e magistradas, mas mais do que isso, né,
nós temos, inclusive, uma política judicial que está sendo monitorada por um painel do CNJ, mas que dentro disso precisa de conceitos teóricos, e por isso eu particularmente defendo uma compreensão de contraditório um pouco diferente da ideia de ação e reação, de luta entre as partes. Para mim, o contraditório é uma construção participada da decisão a partir da participação em simétrica paridade e dinâmica, um contraditório dinâmico, que garanta a influência e a não surpresa, como diz o professor Dierle Nunes, né, dos sujeitos. E aí, sujeitos vulneráveis precisam também ter garantida a sua participação. E a sua participação não pode ser substituída, né, verbalizada por um terceiro. Nós precisamos, e é essa a ideia que eu proponho, da plasticidade do contraditório, permitir uma adaptação do contraditório, para que a gente não fique toda hora buscando advogados, defensores, promotores, promotoras que dublem a vítima, mas que a gente permita que ela chegue lá e diga da forma que ela dá conta. E para nós, isso para mim tem uma necessidade de revisão, inclusive, da nossa legislação processual. Uma das propostas que eu defendo e que a gente já apresentou, né, para substitutivos para modificação na legislação processual penal, especialmente, é de que, quando se faz a oitiva da vítima no processo, que a gente não use o modelo de perguntas e respostas, que você abra dizendo a ela os direitos que ela tem e deixe ela conte-nos aquilo que você entende que é o fato e os elementos importantes que você pode contribuir para a reconstrução do fato. E deixe essa pessoa contar livremente, sem o direcionamento e a orientação, porque todo mundo que pergunta de forma direta, subjetivamente, argumentativamente, não neutra, não é? Porque, e, portanto, enviesada, e deixe ela contar. E depois a gente construa uma possibilidade do contraditório com perguntas da parte contrária, não é? Mas com uma articulação de pontos específicos e pontuais. Então, isso quer dizer que tudo isso que eu estou falando é discutir marcos teóricos, perspectivas teóricas sobre o conceito de vítima, sobre o conceito de contraditório e uma aplicação, e, portanto, isso se coloca tanto no âmbito de uma revisitação da nossa legislação, que precisa pensar melhor, não é, dessa violência institucional que cada dia fica mais visível dentro de qualquer processo, de qualquer atuação dos poderes da justiça, no que se refere a pessoas vulneráveis, não é? Essa violência institucional que a gente consegue ver e que a gente espera por buscar várias estratégias para reduzi-la, como especialmente a gente pode pensar na justiça restaurativa, no processo estrutural e tantas outras perspectivas, não é? Mas que também reflita nesses protocolos, como o protocolo do CNJ, como o protocolo do CNMP, que chamam-nos a atenção para a necessidade que nós temos dessa revisão, dessa perspectiva de pensar o contraditório. Então, aqui tem uma bibliografia, não é? Como professora, eu não poderia deixar de colocar as referências bibliográficas que foram base para esse texto, para isso que eu falei com vocês, e sugestões de leituras, não é? E um agradecimento e colocar aqui, né, meu contato para quem quiser fazer alguma intervenção, uma interação específica.